Vamos fazer o seguinte? Vamos partir pro Vascão da Gama? Tá na hora, falar né? de Vasco da Gama. Assim, tá de férias, né, Azevedo? Então, assim, o noticiário, ele existe. O Vasco daqui a pouco vai aprofundar um pouco mais em questão de mercado da bola, mas eu tava até lendo uma matéria hoje interessante, né, do Globoesporte.com, vou até abrir só o título dela aqui, dizendo onde cada jogador do Vasco está nas férias, né, mas não é sobre isso, obviamente, que eu vou falar, mas achei interessante, o jogador que escolheu para os Estados Unidos, outro foi pra Suíça, enfim, cada um tem um gosto diferente nessas horas, mas o Vasco, a galera tá acompanhando, né, o Ademar Lopes foi contratado para ser o novo diretor executivo e ele começa a ser inserido nas demandas do Vasco para entender aquilo que ele vai precisar fazer, não só de movimentação para buscar novas peças, mas pensando em renovações. A principal delas a gente sabe qual é, né? A do Léo Jardim. Então o Ademar Lopes já vai ter que encabeçar essa negociação com o goleiro do Vasco. Vale lembrar um detalhe interessantíssimo. O Léo Jardim joga no Rio Ave de Portugal, na Europa, e quem leva ele pro Lille da França é o Ademar Lopes. Isso. Que agora assume essa pasta no Vasco da Gama. Então conhece o jogador, deve ter um bom trato com o Léo Jardim, vai ter que assumir a frente dessa negociação, que tá complicada, tá puxada. A gente recebeu informações sobre valores, o Léo Jardim pede um valor muito alto, que ultrapassa a casa de 1 milhão, e o Vasco entende que não é um valor razoável, tá oferecendo uma renovação ali mais na casa dos 800 mil, para ser um dos melhores jogadores em relação a salário do elenco, mas ainda não tem um acordo. Lembrando que tem aquela cláusula de renovação automática dependendo do número de jogos, e ele deve atingir isso naturalmente, então o Vasco já teria uma renovação automática pensando no ano que vem, o que não garante a continuidade do atleta, né? Você, em tese, só teria um tempo maior para negociá-lo e, de repente, render um dinheiro aos cofres do Vasco. E uma outra negociação que já começa a estar no radar do Ademar Lopes em relação à renovação é a do Paulinho, Azevedo. Paulinho, um jogador que a gente lembra bem, né? O impacto inicial dele no Vasco em 2023, naquela luta contra rebaixamento, um atleta que chegou fazendo muita diferença na equipe do Vasco, talvez um dos principais nomes ali, junto com o Paê, com o Verreste, naquela segunda janela de 2023, que mudou os rumos do Vasco na temporada. Paulinho teve aquela lesão grave no ano passado, voltou na reta final de 2024, ainda atuando pouco. Esse ano já teve um pouco mais de tempo dentro de campo, mas foi um jogador que ainda não conseguiu deslanchar novamente um grande futebol pelo Vasco. Existe uma confiança interna no futebol do Paulinho, o Diniz gosta do atleta, né? Confia que ele pode subir novamente de produção. É um daqueles que são considerados reforços internos, né? O Vasco vai no mercado, tem que buscar contratação, tem que buscar jogador, vai mapeando as principais carências do elenco. A gente tá falando aí de busca na zaga, tem que buscar de repente mais um atacante de lado, um reserva pro Verrete. Mas o Paulinho é encarado como um jogador importante para essa sequência, e o Ademar Lopes também vai ter que encarar essa negociação. No caso do Paulinho, obviamente, até pelo contexto, um atleta que veio de lesão, um pouquinho mais tranquilo de você negociar os termos de um novo contrato. Já com relação ao Léo Jardim, me arrisco a dizer que um desafio maior, assim, do Ademar Lopes não é nem buscar um grande reforço no mercado. Ele vai ter que buscar algum bom reforço. Mas se ele conseguir essa renovação do Léo Jardim em bons termos para o Vasco, vai ser realmente a primeira grande ação do Ademar no comando do Vasco, na direção executiva do futebol. A rapaziada tá com a gente aqui, o Fábio Júnior, pai do Fiuk. Azevedo, é verdade que o Juninho Pernambucano foi contratado pelo Vasco para a diretoria do Vasco? Não, cara. Não tem nada disso não, tá bom? O Carlão, Gabriel, quais jogadores não aprovaram e deveriam sair do Vasco para aliviar a folha salarial? Pergunta ele para você. Quais jogadores deveriam sair? Que não foram aprovados. É muito difícil falar sobre isso, porque a gente vai falar sobre atletas que têm contrato. A gente falou muito sobre o Paê sair, e saiu para aliviar a folha salarial, mas o Paê já estava com o contrato chegando ao final. Da mesma forma que agora o Vasco tá correndo atrás de estender o contrato do Coutinho, mas é um contrato acabando. Então, se não conseguiu chegar a um acordo, beleza. Aí você vai liberar o atleta, vai desafogar a folha. Assim, tem muito jogador que não rendeu, né, David? Assim, pegando do início do ano pra cá, o Vasco contratou, por exemplo, o Lucas Oliveira, que é um zagueiro que não consegue entregar um bom futebol. O João Vitor já veio numa sequência ruim. O Pumita na lateral direita, né, não consegue se firmar. Mas aí eu tô falando de jogadores que possuem contrato com o Vasco. É muito difícil de eu apontar aqui, ó. Esses atletas têm que ser liberados. É claro que o Vasco pode colocar alguns à disposição do mercado. Mas aí isso implica em você achar alguém interessado em pelo menos pegar esse jogador por empréstimo. E eu não sei se é tão simples assim. Agora, existem peças. Lloyd Augusto, por exemplo, é um cara que não tem tanta utilidade hoje do elenco. O Jean Davi ainda tá no elenco, é um cara que pode sair para você desafogar um pouco mais a folha. As peças que estão um pouquinho mais embaixo no Vasco. Agora, outras, mesmo que não joguem um grande futebol, sei lá, o Jair, o Paulinho, né, que vem de uma lesão, não tá jogando um grande futebol. A São Fátima peças que ainda Ramos podem ser importantes. Sugerindo aqui Coutinho e Lucas Oliveira.
Então, mas aí, Azevedo, o Lucas Oliveira ganha um salário tão alto assim? Não teria tanto impacto, não vai né? ter tanto impacto. No caso do Coutinho, a gente viu um bom jogo dele contra o São Paulo. Eu tenho sempre a esperança que um atleta desse nível pode render. Eu faria, sim, um esforço pra tentar seguir com o Coutinho no elenco. Claro, não dá pro Vasco fazer uma loucura. Gastar um dinheiro que não tem só pra contratar o Coutinho. Se conseguir um bom acordo lá com os ingleses, aí deixa o atleta no Vasco da Gama. Agora, no mais, beleza, vai negociar o Lucas Oliveira, o Pumita, o Vitor Luiz, mas não vai mudar tanto a folha salarial, Verdade. porque não são atletas assim, que ganham um salário tão alto. O Bruno Soares, para dar jeito nesse time do Vasco, o Diniz tem que ser considerado um excelente técnico. O fato é que o Diniz agora vai ter essa oportunidade de trabalho, será cobrado por isso, né? Porque no futebol brasileiro o que a gente mais ouve, já não tem tempo de treinar, de trabalhar, etc e tal. E agora o Diniz não vai poder reclamar disso, né? O time tá de férias, vai voltar e vai poder trabalhar. É o combo perfeito, você vai receber atletas descansados, atletas com a mente um pouquinho mais renovada, com o corpo tranquilo, né? Sem aquele desgaste mais acentuado dessa maratona de jogos que a gente já encarou aqui no primeiro semestre do Brasil. E ainda vai ter mais cerca de 20 dias ali pra treinar com essa galera. Sendo que o Diniz, isso que foi bom, né, Zé? Ele ter assumido antes Verdade. ainda da Copa do Mundo, foi bom porque ele já chegou, opa, peraí, isso aqui, assim, dá pra fazer assado, dá pra melhorar aqui. Já fez alguns jogadores subirem de rendimento. O Ryan é o maior exemplo, é um jogador que tá atuando muito. O Tietê, por exemplo, cresceu muito de produção com o Fernando Diniz no comando técnico da equipe do Vasco. Então, assim, as coisas vão se ajustar. Eu acho que vai ser importante ter esse tempo de preparação. Até porque, cara, pro Vasco, né, na minha opinião, eu já disse isso aqui, talvez não seja a opinião do Pedrinho, presidente do Vasco, mas o Vasco tem que focar realmente no Campeonato Brasileiro minimamente tranquilo, né? Na volta aí da disputa do Campeonato Brasileiro, a prioridade tem que ser eu sei que as Copas são rentáveis, só que, irmão, bora pra não sofrer em dezembro com possibilidade de rebaixamento. O Vasco tem condições pra isso. Hora de falar sobre o Vasco da Gama. Você gosta do Ryan? Se não, é bom que você saiba que o Souza, ex-jogador do Vasco, acabou de deixar o clube. Tem projeções pesadas e importantes pro atacante do Vasco. Segundo o Souza, o Ryan tem potencial para repetir o que fez um jogador do rival Flamengo. Abre aspas por Souza: para mim o Ryan é o Adriano Imperador. Inclusive no início da carreira, o Adriano não fazia o que o Ryan já está fazendo com a camisa do Vasco. Hoje o Ryan já está num nível acima do Adriano, mas lá fora que nós vamos ver, disse o Souza, se referindo à necessidade de o Ryan se provar também no futebol europeu, onde o Adriano foi extremamente eficiente. Jogador de seleção brasileira, de Copa do Mundo e que colecionou fãs em suas passagens pelo exterior, não fosse por uma série de problemas extracampo, especialmente a partir da perda do pai, e o Adriano teria ainda mais destaque no futebol em todo o mundo. Confesso que me surpreendi com a comparação, primeiro porque eu não vejo o Ryan atuando como um centroavante, e sim como um atacante que carrega a bola e chega muito bem dentro da área, mas é inegável o crescimento do Ryan desde a contratação do técnico Fernando Diniz. O Diniz tem batido na tecla de que o Vasco não pode, em hipótese alguma, vendê-lo agora, nessa janela de transferências, sob o risco de perder alguns milhões de euros. Pro Diniz, se o Ryan ficar pelo menos até dezembro, o negócio no fim do ano vai render muito mais grana do que se feito na janela da metade de 2025. Se é Vasco, tá na colina.